Ser um exilado político tem múltiplos significados, né? Primeiro que o meu exílio se deu não como uma pena do Estado. Eu não fui apenado pelo Estado ao exílio. O meu exílio ele foi produzido por condições que me obrigaram ao exílio, condições de violência política que me obrigaram ao exílio. Então, uma difamação sistemática nas mídias sociais que resultava em insultos, em agressões físicas por parte das pessoas que acreditavam nas mentiras, né, que compunham essa difamação, e as ameaças de morte. As primeiras que eu comecei a sofrer foram em 2011 e elas foram num crescente, né? Elas foram crescendo e chegaram no auge no ano de 2018, que foi o ano do assassinato de Marielle Franco. Então, aquilo que era, aquilo que era uma possibilidade passou a ser uma probabilidade. Então, após 17 denúncias feitas à Polícia Federal, e nenhuma dessas denúncias resultou numa investigação séria, como agora tem uma investigação sobre esse ecossistema de assédio político e de violência política, mas naquela época nada foi feito, após 17 denúncias, e o envolvimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, no caso, ou seja, a apresentação das provas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu fui recomendado, quer dizer, a comissão me recomendou a deixar o país porque não havia segurança, porque o Estado naquele momento não reconheceu a minha vulnerabilidade, sequer reconheceu a homofobia de que eu era vítima. E a proteção que a Câmara me dava, a Polícia Legislativa, ela não podia, ela só me acompanhava no trabalho, então todos os outros aspectos da minha vida estavam comprometidos. E aí o exílio veio desse clima, dessa condição. Então, ser um exilado político no século XXI, quando a palavra exílio está muito associado à ditadura militar, parece estranho, né? Eu tinha acabado de me eleger para o terceiro mandato, ou seja, eu ia cumprir um terceiro mandato como deputado federal, e eu fui obrigado a abrir mão de tudo isso, abrir mão desse mandato, abrir mão da minha vida, abrir mão da minha família, dos meus amigos, do meu país, da minha língua, para continuar vivo. O exílio me deu uma perspectiva outra sobre a identidade nacional, o que é ser brasileiro, né? Olhar o país de fora, olhar o país como se eu estivesse fora do aquário. O exílio foi muito duro, mas ele também me permitiu renascer como pessoa e renascer como intelectual público, né? Foi no exílio que uma atividade que eu fazia por diletantismo se tornou uma atividade frequente e eu diria até profissional, que é o meu trabalho como artista visual. Mas eu sou um exilado desde sempre, eu acho que nós, pessoas LGBTs, somos exiladas desde sempre de um sistema da dominação masculina, heteronormativo, heterossexista. Então a gente já nasce exilado. Quando eu fui para o exílio, essa vontade de voltar e de restabelecer a democracia me obrigou, no exílio, a cumprir uma função de intelectual público de denúncia do governo de orientação nazi-fascista que foi eleito, lamentavelmente, em 2018. Então foi uma luta para eu voltar, porque eu queria voltar para o meu país, né? Aqui é o meu país. Seja lá o que significa esse país, mas é o lugar onde eu cresci, é a paisagem que eu conheço, é a língua que eu falo, meus amigos, minha família, as coisas estão aqui, então eu queria muito voltar. Eu recebi um convite do presidente Lula para ocupar um cargo no governo que acabou não dando certo. Mas de qualquer forma foi bom porque esse convite fez a minha, digamos assim, acelerou o meu retorno. Rever minha mãe depois de 4 anos e meio longe dela, dos meus irmãos, meus 2 sobrinhos que nasceram durante esse período e que eu não tinha contato, a não ser pela tela. Então foi um retorno, eu retornei mais maduro, com uma compreensão melhor do que é o país, ainda com um pouco de ingenuidade em relação à política, mas que eu perdi imediatamente, embora a política seja a única coisa que a gente tem para, digamos, tentar produzir um mínimo consenso de convivência entre os homens e as mulheres nesse mundo e nos espaços de sociabilidade, como a cidade principalmente. Então não tem outro caminho que não a política. Por mais que a política, como ela é exercida hoje
com raras exceções, claro, mas em sua totalidade a política é exercida por homens, e homens que não enxergam o ontem, né? Enxergam o hoje. Eu acho que nós, pessoas LGBTs, todos nós, uns mais, outros menos, no passado mais do que no presente, mas de alguma maneira todas e todos nós experimentamos uma solidão, né, que tem a ver com o reconhecimento da nossa identidade ou do nosso desejo e de não encontrar representação no mundo dessas identidades, desses desejos e, portanto, se sentir solitário, né? Sobretudo quando todos os seus irmãos são héteros, né? Todos nós nascemos de casais héteros, quer dizer, algumas pessoas LGBT já nasceram de casais gays e casais de mulheres lésbicas, mas no passado não. No passado recente não. Todos nós éramos filhos de casamentos, de matrimônios heterossexuais, e então a heterossexualidade era algo compulsório. E nesse momento dessa coisa obrigatória, a gente se sente sozinho. Então esse sentimento de solidão, ele é estruturante da psique LGBT. E o nosso trabalho de orgulho e de aceitação significa enfrentar essa solidão. E ela é enfrentada quando a gente encontra outras pessoas iguais a nós, né? E é lindo isso quando você passa a integrar a comunidade. E eu diria que a luta do moderno movimento LGBT é a luta por formar uma comunidade, por manter essa comunidade coesa, por permitir que essa comunidade abrace e ajude os indivíduos, né? Porque a homofobia, a homo-lesbo-transfobia, ela é algo tão terrível que ela destrói a identificação não só conosco, mas com aqueles que são iguais a nós. Então, o remédio para isso é o orgulho. É a gente gostar da gente mesmo e gostar de quem é como nós. E eu, para minha sorte, sempre fui essa pessoa que desenvolveu um gosto por mim, um orgulho por mim muito cedo. Me tornei um ativista muito cedo e, portanto, uma pessoa que gosta da comunidade muito cedo. Então, essa solidão, ela é difícil de lidar no exílio. Essa solidão eu não vivi porque eu me integrei a uma comunidade LGBT no exílio, em todos os lugares onde eu passei. E não só uma comunidade LGBT local, como os meus amigos e amigos não LGBTs, que me ajudaram a enfrentar essa solidão. Eu sou um cara, eu amo minha família, eu tive a sorte de ter uma família maravilhosa, não só a minha família nuclear, minha mãe e meus irmãos, que eu amo e que nós somos muitos amigos, parceiros, solidários, mas a minha família estendida, meus primos, a minha família é muito gay-friendly, né? Tem muitos gays e lésbicas na família que saíram do armário depois de mim. Então eu tenho essa sorte, né? Mas eu também valorizo muito a família que eu formei fora dessa família biológica, a família de amigos, que a amizade é uma coisa fundamental para a sociabilidade gay e para a saúde e para a afirmação do orgulho gay, LGBT, de lésbicas e trans. Primeiro a gente se desidentifica com nossa família por uma questão muito óbvia, né? A gente é diferente. Aí a gente encontra essa comunidade de iguais e a gente forma amigos nos quais a gente se apoia. Em geral, quem é do interior vai para a capital e divide apartamento com amigos, né? Quem mora na capital sai da periferia, vem para o centro. A gente faz esse movimento, então a amizade é uma coisa muito importante. Tem uma música do Caetano Veloso que ele fez para um filme chamado Dedé Mamata, que chama Falou Amizade. E é uma música, uma letra sobre isso, né? Sobre o valor da amizade. Ele não diz claramente que é para nós, mas a letra deixa entender que é para nós. Então ele diz: o sonho já tinha acabado quando eu vim, e cinzas de sonhos desabam sobre mim. 1000 sonhos já foram sonhados quando nós perguntamos ao passado: estamos sós? Estamos sós? 1000 sonhos já foram urdidos na cidade. Na escuridão, no vazio, há a amizade. A velha amizade esboça um país mais real, um país mais que divino, masculino, feminino e plural. Veja como é para nós.
É muito difícil falar sobre o futuro. Eu não gosto de fazer futurologia. Meu pai sempre dizia que é bom não cuspir para cima, cuspir não cair na cara, né? E nunca dizer dessa água não beberei. Então eu não posso dizer se no futuro eu vou voltar a concorrer a um cargo eletivo ou não. Vai depender das circunstâncias no futuro. O que eu posso dizer é que hoje eu não tenho vontade de voltar a ser representante, né? Eu estou contente com o trabalho de intelectual público, eu quero me dirigir agora a outros públicos. Eu acho que a gente precisa retomar um trabalho de base, sobretudo junto à comunidade LGBT. Tem uma parte da comunidade que cresceu com alguns direitos já conquistados, com representações dadas e acha que a vida, uma parte dessa comunidade acha que a vida é uma série da Netflix, e não é. Os direitos não estão dados. O crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, a criminalização, novamente, da homossexualidade, o banimento de livros, por exemplo, na Flórida, nos Estados Unidos, é assustador e tudo pode ser tirado de nós de novo. A comunidade LGBT, o que a gente chama hoje de comunidade LGBTQIA+, PN, ela é dos grupos difamados, né, para usar aqui a expressão da filósofa Hannah Arendt, dos grupos difamados, a comunidade LGBT é a mais odiada, porque a homofobia entre os negros, né? A homofobia na classe C, entre os pobres, a homofobia na classe A, entre os ricos, a homofobia entre religiosos, a homofobia entre ateus, imagina ateus homofóbicos. Então a homofobia é unanimidade dentro das subjetividades, né? E a gente precisa atentar para isso. Nada está dado, tudo pode voltar. Então eu quero voltar a esse trabalho de base. Preciso ampliar o repertório das novas gerações, sair dos clichês, da tautologia, da tagarelice das mídias sociais, dos influencers que repetem coisas e não refletem. A gente precisa refletir sobre as contradições internas da nossa comunidade, sobre a intolerância, muitas vezes, da nossa própria comunidade, não só em relação a pessoas héteros e cis, que estão em processo de desconstrução, em relação às quais nós temos que ser mais tolerantes e pedagógicos, mas em relação a nós mesmos, né? A gente precisa ampliar nosso imaginário e eu quero trabalhar agora sobre isso, né? Mostrar para essas novas gerações que a gente tem que voltar a pensar com complexidade e entender que é isso. Existe um estigma que pesa sobre nós, mas nem todos nós da comunidade têm um compromisso e uma lealdade com essa identidade coletiva, muito pelo contrário, né? A gente está vendo aí a quantidade de pessoas de extrema direita que se autoproclamam LGBTs e usam a sua condição, o seu lugar de fala para passar pano para fascismo, por exemplo, né? A comunidade, inclusive uma parte da comunidade, ela se engajou nas mentiras contra mim. E isso é uma mágoa, né? Assim, pessoas que não deveriam acreditar em determinadas mentiras a meu respeito, acreditaram, quiseram acreditar, porque no fundo elas já tinham ali um problema comigo que não passava por isso. Então essa experiência me fez ter um distanciamento e não querer representar agora, porque eu também não quero abrir mão de liberdades nesse momento pelas quais eu lutei, que eu não podia viver como representante, né? Eu quero beijar na boca, eu quero, não que eu exponha a minha vida privada, eu sou muito discreto com minha vida privada, mas eu sou uma pessoa livre e quero ter a liberdade de frequentar os lugares que os gays frequentam, saunas, boates, que antes eu não podia frequentar porque eu tinha uma responsabilidade com o lugar que eu ocupava, né? Eu sabia que qualquer coisa que incidisse contra mim não era só contra mim, era contra toda a comunidade que estava representada em mim, gostasse essa comunidade ou não. E modéstia à parte, eu fui um bom representante e isso ninguém vai poder negar, né? Eu fui um bom representante, eu fiz um bom trabalho e toda a difamação ela tentou mudar isso, ela tentou mudar a percepção das pessoas em relação a isso, né? Uma espécie de falsificação da história para dizer que eu fui outra coisa. Mas não fui, os documentos estão aí e a verdade sempre se restabelece. Eu gostaria muito que a comunidade LGBT se educasse politicamente, porque tem muito candidato e candidata, candidato a vereador com um discurso
que é um discurso amplo, um discurso de Senado, de deputado federal, né? Um discurso que na Câmara dificilmente ela vai poder dar concretude, porque a Câmara trata da vida no município. Então, uma educação política tornaria os candidatos LGBTs mais elegíveis, porque eles fariam um discurso voltado para aquela função que cumpre o vereador no município, né? Ele vai cuidar da legislação do município e da fiscalização dos recursos para as políticas públicas municipais. E eu noto muito que não tem essa compreensão, né? Que tem muita pessoa LGBT com um discurso de direito humano mais genérico que não sei se ela vai conseguir dar concretude quando ela entrar na Câmara, né? Quando ela se deparar com a realidade concreta de uma Câmara municipal e com as questões da cidade, né? As questões do transporte, do buraco na rua. Então, eu acho que a gente precisa, por isso que eu disse antes, que eu estou nesse trabalho de voltar para a base. Eu acho que a comunidade precisa de uma educação política. E aí a importância dessas candidaturas, para além do conjunto, do significado coletivo, elas teriam e terão relevância se essa educação política vier, né? Se as pessoas LGBTs compreenderem o que faz cada legislador nos 3 entes da federação, o município, o estado e a União, né? E eu noto que não tem muito essa educação política, nem tem lugares para essa educação política. Então tem muita gente que não é todo mundo, mas tem muita gente, por exemplo, que está no hype, porque a Erika Hilton ganhou visibilidade, né? E a Erika Hilton é uma figura pop que encarna um pouco essa obsessão histórica, sobretudo dos homens gays, com mulheres glamourosas. Então, como ela encarna essa coisa da diva pop, da Beyoncé, da modelo. Tem muita gente que está indo muito por aí, né? Mas a Erika Hilton não vai se repetir, não tem 2 Erika Hilton, né? Tem uma que já cumpre esse papel. Então, entender que a política não é o lugar da afirmação de si, do glamour de si, entender que a política é coletivo é fundamental. Então, eu acho que isso está faltando. Esse entendimento um pouco de você entrou ali, não para você lacrar e chamar atenção sobre si, mas porque você entrou ali para um compromisso com uma comunidade mais ampla, que é mais ampla que você e da qual você faz parte. Então esse trabalho eu acho que precisa ser feito e é o que eu quero fazer, porque eu acho que os nossos candidatos vão ganhar em qualidade e vão poder se eleger. Outra coisa é escolher melhor o partido, né? Porque não adianta você ser uma pessoa LGBT, se afirmando LGBT, num partido anti-LGBT. E a gente sabe que aconteceu isso. Nós temos o caso emblemático, paradigmático do homem trans, o Tammy Gretchen, filho da Gretchen, que é um sujeito, eu não tenho problema nenhum com LGBTs conservadores, né? Isso é admissível. Agora, são 2 coisas que não se conciliam. Você dizer que você defende essa comunidade e você está num partido que é contra todos os direitos dessa comunidade, né? Então é uma excrescência que aí só acontece porque a pessoa não está pensando na comunidade, ela está pensando nela, né? No indivíduo. O filósofo francês Pierre Lévy, que trabalha há 4 décadas com essas questões das novas tecnologias, e um filósofo que eu conheci nos anos 90, em 95, quando eu entrei na Faculdade de Comunicação, ele utilizou essa expressão, né? Estados plataformas, o que quer dizer que as plataformas agora estão sobre os Estados-nações e elas não respeitam as legislações e constituições dos Estados-nações. E elas têm um poder de intervenção muito grande, porque elas, como eu falei, todo Estado tem aparelhos ideológicos. E é óbvio que esse conceito de aparelho ideológico é de um outro francês chamado Louis Althusser. Ele escreveu um livro chamado Aparelhos Ideológicos de Estado. Ele fala das instituições do Estado moderno, do Estado-nação, que servem de aparelhos ideológicos, como a escola, a igreja, os sindicatos, né? Essas instituições que vão moldando o nosso imaginário, nossa maneira de ver o mundo. E eu pego essa ideia dele para falar de que os Estados-plataforma têm os seus aparelhos ideológicos, que são os aplicativos de mídias sociais, que têm interferido bastante nas relações humanas e nas relações conosco, e sob uma falsa ideia de liberdade, porque a gente tem essa ideia de liberdade, de autonomia quando a gente posta alguma coisa no Facebook, no Twitter ou no Instagram, mas na verdade a gente não tem autonomia nenhuma, porque você está dando informações sobre você
para uma plataforma que sabe e estuda a sua conduta por meio de uma inteligência artificial com um poder de processamento infinitamente superior ao humano. Então é difícil, as democracias estão sofrendo nessa relação com esses estados plataforma, né? É uma luta, a gente ainda não tem formas claras de como vai se dar essa luta. A gente não tem, a gente chegou numa distopia, aquela distopia, eu disse isso no meu livro, O Que Será, que foi um livro que eu publiquei em 2019, eu falo isso, aquela distopia de Matrix, aquilo que nos anos 90 parecia impossível, chegou, a gente já está lutando contra robôs, né? A luta no Twitter já era uma luta contra bots, contra robôs. E essa luta é difícil, porque a gente não tem os termos ainda, a gente está sob uma vigilância. A dissidência ficou cada vez mais difícil. Eu fiz uma conferência junto com a Judith Butler, no Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona, eu e ela, sobre o papel da dissidência na contemporaneidade. Nunca foi tão difícil ser dissidente político, ser dissidente sexual, no mundo controlado e vigiado, no mundo em que a gente está vigiado o tempo inteiro e não vigiado da maneira de antes, mas vigiado, nós mesmos estamos dando os instrumentos da vigília, né? A gente posta tudo, a gente filma tudo, tudo. Não bastasse cada aparelho celular ser uma antena, um geolocalizador, que sabe para onde a gente vai, a gente ainda dá de bom grado as informações sobre nós e achando que isso é uma autonomia, né? E muitas vezes não é. Nós estamos todos, de certa forma, escravizados por essas plataformas, trabalhando de graça para essas plataformas, enriquecendo esses homens, né? Fora um ou outro influencer que consegue ganhar dinheiro nessa especulação digital, o resto de nós trabalha de graça. E não há outra forma hoje, porque a esfera pública está reconfigurada por essas novas tecnologias. Então, se a gente quiser intervir no debate público, a gente vai ter que entrar na Matrix, infelizmente. Mas não só trabalhar na Matrix, mas trabalhar fora da Matrix. Então, o trabalho fora da Matrix também é muito importante. Eu, no momento, quero trabalhar mais fora da Matrix. Quero preparar mais pessoas, tirar mais pessoas do transe da Matrix, mostrar a realidade como para que a gente possa vencer, talvez, essa luta no futuro. Umberto Eco, o escritor italiano, né, e semiólogo, ele tem uma conferência que ele deu nos Estados Unidos que virou um livro muito curto, né, um livrinho curto, chama Fascismo Eterno. Ele parte da experiência do fascismo histórico, né, na Itália, porque o fascismo histórico de Mussolini acabou o nome, né, fascismo acabou, o nome dessa experiência histórica acabou servindo de modelo para todos os governos de direita ou de extrema direita. Então a gente passou a chamar de fascismo essa ideologia política reacionária, não só conservadora, é reacionária, de falsificação do passado, de opressão às minorias e da defesa de um darwinismo social, da lei do mais forte, né? Então a gente viveu, a humanidade sempre teve tiranos, mas a gente viveu na modernidade um ciclo fascista na virada do século XIX para o século XX, sobretudo nos anos 20 e 30, que culminou na Segunda Guerra Mundial em 1939 e uma guerra que durou até 1945. A gente está vivendo um momento parecido, né? Eu já disse isso em muitas entrevistas. O Walter Benjamin diz isso: a história não é um pêndulo, a história é uma espiral. Sendo uma espiral, a história rima, né? Como se fosse um longo poema e aí tem uma rima, tem um momento da rima. A gente está vivendo uma rima histórica com aquele momento da ascensão do fascismo italiano, do nazismo, e do salazarismo e outras autocracias. E isso é um horror, porque essas autocracias, elas são contrárias à diversidade, e elas não só isso, elas usam a diversidade cultural, a diversidade sexual, como manipulação do medo, da insegurança. Todo um momento de crise econômica, que é o momento que a gente está vivendo agora, um momento de crise econômica, de crise climática, em que a gente não tem uma segurança sobre o futuro, em que a gente não tem a garantia de que nossos filhos e netos
vão sobreviver, isso gera uma insegurança e demanda por culpados. Então, a extrema-direita sabe utilizar essa insegurança e esse medo e apontar culpados. Ela dirige o ódio das pessoas a grupos que já são historicamente difamados. Então, os imigrantes, os judeus, os muçulmanos, os indígenas, a comunidade LGBT, que é a mais usada como bode expiatório. Então, a gente está vivendo esse momento. A gente viveu o auge desse momento na eleição de Bolsonaro em 2018, mas essa eleição combinou com a eleição de outros autocratas, o Narendra Modi na Índia, o Erdogan, Duterte, Trump, Putin, ou seja, tem uma multiplicação de protofascistas, de populistas de extrema-direita ou populista de esquerda, como Maduro, por exemplo. E é essa compreensão que a gente tem que ter da macropolítica, do momento que a gente está vivendo, da conjuntura internacional. Existem mais de 300 conflitos armados no mundo nesse momento. A gente está vendo uma guerra no Oriente Médio, uma guerra na Europa, no leste europeu. A gente está em tensões aqui na América Latina. A guerra é a direita e a guerra é a extrema-direita, a indústria das armas. Eles querem isso e nós somos o contrário disso, né? Eu acho que nós, a comunidade LGBT e as mulheres feministas de maneira em geral, que podemos salvar o mundo do apocalipse. A gente está na rota do apocalipse climático, da guerra. E a única maneira da gente sair desse abismo somos nós mesmo. Porque nós somos a festa, nós somos o fervo, nós somos o amor, né? E a gente gera economia com tudo isso, a gente gera o estar junto, a gente gera o prazer, né? Como no slogan hippie, faça amor, não faça guerra. Talvez por isso a gente seja tão odiado pela dominação masculina, porque a gente é o contrário dessa libido destruidora, né? A gente quer um ecossocialismo, a gente quer a diversidade humana, a diversidade de gênero, mas a gente quer um consenso mínimo de coexistência num planeta que é nosso e que está à beira da morte, né? Por nós mesmos.